Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, professora Silma, estou de volta para dar continuidade à aula anterior, tá? Vamos continuar falando de textos semióticos e hoje eu trouxe mais um texto para fazer a leitura e análise com vocês, tá? Então, o nosso tema continua sendo leitura e análise de texto multissemiótico. É uma aula de leitura, tá? O gênero textual que nós vamos analisar é uma tirinha. O objeto de conhecimento, efeitos de sentido. Nós vamos continuar trabalhando com os efeitos de sentido, mostrando a importância de não ficar apenas com a decodificação do código, que é a língua portuguesa, no momento da leitura. Nós temos que procurar os sentidos que os elementos produzem, tá? Para que a leitura tenha mais sentido, mais significado. Eu gostaria também de falar com vocês sobre a importância da leitura, tá? A importância de, na hora de ler e compreender um texto, não ficar apenas com a leitura do código, vocês se preocuparem em trazer os conhecimentos de mundo e, além dos conhecimentos de mundo, procurar as pistas textuais, tá? Porque o texto, ele fornece pistas para que nós consigamos construir os sentidos dentro desse texto, tá? Então, eu trouxe aqui uma tirinha, vamos fazer a leitura. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Jaque, um príncipe? Bah, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Veja bem, então, como eu disse, é importante procurar os conhecimentos anteriores. Então, vamos pensar. Olha só, nós temos aqui uma personagem muito conhecida, tenho certeza que todos vocês conhecem, é a Magali, ela é da Turma da Mônica, né? As historinhas lá do Maurício de Souza, eu tenho certeza que vocês conhecem. E tem mais uma coisa aqui, não sei se vocês perceberam, essa história nos faz lembrar de um conto infantil muito conhecido. Não sei se vocês já ouviram, tá? Essa história, mas eu tenho a impressão que lá nos anos iniciais, as professoras de vocês devem ter lido, né, trabalhado este texto com vocês. A Princesa e o Sapo. Alguém se lembra? Veja bem, nesse conto, a princesa deixa cair uma bola no lago e o sapo se oferece para pegar a bola, mas ela precisa dar um beijo nele. Obviamente, ela fica zangada, né, aborrecida, enojada, né? Já pensou beijar um sapo, né? Mas, como ela queria a bola de volta, ela promete que vai dar o beijo. Depois de receber o beijo, ela não quer cumprir a promessa. Olha quanta coisa que pode ser trabalhada aí. A questão do preconceito, né? Porque ela ficou com nojo do sapo. O fato dela não querer quebrar, dela querer quebrar a promessa, ela ter feito uma promessa e não querer cumprir. Então, olha aqui, como a história dessa tirinha nos remete a esse conto, né? Só que aqui, veja bem, os personagens são diferentes, né? Não é uma princesa, é a Magali. A Magali é conhecida também por uma característica, vocês estão se lembrando qual é? Ela é muito comilona, ela adora comer. Então, é bom lembrar desses conhecimentos prévios, porque isso vai nos ajudar na construção de sentido dessa tirinha. Nós vamos poder fazer inferência, tá? E construir novos significados. Tá, vamos às questões. O texto nos faz lembrar de um famoso conto infantil. Já falamos dele, né? Já nos lembramos. Nos dois textos, as moças não ficaram satisfeitas com os sapos, príncipes. Veja bem, pode voltar ao texto. No conto infantil, a princesa não fica inicialmente satisfeita com o sapo, porque ela morre de nojo, né? Só de pensar que ela precisa dar um beijo nele. Então, ela não fica satisfeita. E aqui, a Mônica, aliás, a Magali fica satisfeita também com o sapo?
dá uma olhada. Ele pede um beijo, né? Fala que ela vai ter uma grande surpresa. E aí, pessoal, olha a expectativa que ela cria com essa surpresa, né? Que o sapo está prometendo. Ela dá o beijo, mas aí olha a quebra de expectativa, né? Olha o que aconteceu, um príncipe. E para entender o final dessa história, é preciso lembrar que a Magali gosta muito de comer, ela é muito gulosa, ela é muito comida, só pensa em comida, né? Para que a gente entenda por que ela ficou tão aborrecida quando ela viu o príncipe, né? Porque ela pensou que ele fosse se transformar em um pipoqueiro, em um padeiro, alguém que trouxesse comida para ela, né? Voltando às questões. Qual o motivo de cada uma para a insatisfação? Então, nós vimos que o motivo, vamos lembrar que o motivo da princesa é por ela sentir nojo, né, do sapo. Agora, o motivo da Magali é porque ela queria que fosse alguém que trouxesse comida para ela, né? E o príncipe, apesar de ser belo, formoso, mas ela não estava interessada nisso. Onde está o humor do texto? Vamos voltar ao texto. Olha, como eu disse na aula anterior, o humor está sempre ao final da tirinha, justamente quando tem essa quebra de expectativa, né? E vem um final inusitado, quer dizer, um final inesperado. Quem esperava, né, que o final dessa história fosse esse? Então, isso aqui provoca um humor também, né? Já pensou um príncipe lindo, maravilhoso ali, e a Magali não gosta nada dessa transformação, né? Porque ela queria, ela estava pensando em satisfazer a vontade dela, né? A gula dela, a vontade que ela tem de comer o tempo todo. E voltando às questões. Quais elementos são responsáveis pela construção do efeito de humor nesse texto? Vamos voltar ao texto. Voltando ao texto, olha só. Então, nós temos aqui as imagens, né? Personagens, e nós temos principalmente a quebra de expectativa, né? Essa quebra de expectativa é também muito responsável pelo humor do texto, né? E o que acontece no último quadrinho. Tá. Então, nós temos aqui uma tirinha que nos remete a um conto infantil, tá? Uma história que vocês veem, olha só, a presença da linguagem verbal, o mínimo possível, tá? E olha só quantas coisas nós nos lembramos e podemos construir, né? Por conta das pistas, né? Que o texto trouxe para nós. Então, pessoal, isso é leitura, tá? Isso é ler. Ler é atribuir sentidos. Tá? Ler não é apenas decodificar o código, tá? O mais importante da leitura é essa oportunidade de inferir sentidos. Vamos aproveitar essa quarentena para fazer muita leitura em casa, mas fazer essa leitura que eu estou propondo para vocês, tá? Uma leitura onde vocês possam construir significados com os elementos que o texto traz para vocês, tá? Então, boa leitura para vocês. Na próxima semana eu estarei com vocês para fazer análise de textos literários, tá bom? Olha, foi uma imensa satisfação estar com vocês hoje, tá? E eu quero lembrar que este é o momento de ficar em casa. Cuidem bem de vocês, cuide da família de vocês, tá? Procurem se proteger o máximo, vocês já sabem, usando máscara se precisar sair, lavando as mãos a todo momento com água e sabão, usando álcool em gel, tá? Não fiquem em reuniões com muitas pessoas, cuidem-se o máximo. Logo, logo estaremos todos juntos em nossas unidades escolares. Até a próxima semana. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.